Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma palavra que vai renovar a sua fé e te mostrar que você não precisa lutar as suas batalhas sozinho e que nenhum desafio é grande o suficiente para quem ama a Deus e o serve de todo o coração. Amém? E ao final eu quero fazer uma oração pela sua vida. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias da semana, às 6 horas da manhã, eu tenho colocado a oração da manhã para você começar bem o dia na presença de Deus, e à noite, às 8 horas, eu tenho trazido uma palavra e feito uma oração de fé pela sua vida, tá bom? Então vamos lá. Todos nós já passamos por lutas, não é mesmo? Algumas pessoas têm suas lutas maiores do que as outras, mas a grande verdade é que todo ser humano, sem exceção, precisa enfrentar gigantes em algum momento da sua vida. Agora me diga, a luta que você está passando hoje é muito grande? Qual o tamanho do gigante que você está enfrentando? Pode ser que o seu gigante seja um problema de saúde, uma crise no casamento, o desemprego, ou a falta de dinheiro, ou até mesmo a luta contra algum pecado que você não consegue abandonar. Mas independente do que seja, existem certos momentos em que você olha para os lados e não consegue enxergar nenhuma solução, não é mesmo? Por mais que você tente encontrar uma saída, a sua derrota parece que é questão de tempo. E isso acaba enchendo o seu coração de medo, de desânimo, de desespero. Mas acontece, irmãos, que o medo é um sentimento maligno, que muitas vezes nos paralisa diante dos problemas e não permite que nós alcancemos as nossas conquistas. E por isso eu senti no meu coração de trazer uma palavra para você que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que conta a história do jovem pastor de ovelhas, Davi, que enfrentou e derrotou um gigante guerreiro chamado Golias. Todos nós conhecemos essa história. Está escrito assim, Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrotou o filisteu e o matou. Glória a Deus! Olha isso, irmãos. Quando Davi soube que os filisteus estavam usando o seu maior guerreiro para humilhar o exército de Israel, Davi não pensou duas vezes e se colocou à disposição para derrotar aquele gigante que zombava do povo de Deus. E a Bíblia conta que os irmãos de Davi ficaram morrendo de medo, eles acharam que Davi iria perder, que ele iria morrer. E o próprio rei Saul, ele disse àquele jovem para ele desistir daquele plano. Mas Davi deu um passo de coragem e ele foi à luta, porque ele amava a Deus e ele sabia que o nome de Deus não poderia ser humilhado, zombado. E sabe o que aconteceu? Com uma simples pedrada, Davi derrubou Golias. O que parecia impossível se tornou possível e todos contemplaram o milagre que Deus fez naquele dia. O próprio rei Davi, ele escreveu o Salmo 40 e ele diz algo muito interessante no versículo 3. Ele diz que quando Deus te tirar do lamaçal de pecado, quando Deus operar um milagre na sua vida, te colocar numa rocha firme, muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Então tudo que Deus faz na sua vida é para que seja um testemunho vivo do poder, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Davi era um simples jovem, um menino. Todos ali tinham certeza que a morte seria certa. O próprio rei Saul falou: Davi, leva a minha armadura, porque se você não usar a minha armadura e lutar desse jeito, sem nada, somente com estilingue nas mãos, você vai morrer, porque esse gigante aí, ele é um cara cruel, o inimigo é furioso. Mas Davi não estava indo no nome dele, Davi não estava indo sozinho, os anjos de Deus estavam com ele, o céu estava com ele, porque Davi lutou em nome do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, entender que as batalhas não são nossas, entender que o nome de Deus tem que ser glorificado na nossa vida. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, irmão, se você estiver enfrentando um gigante, saiba que esse gigante vai cair. Se você estiver com Cristo, esse gigante não pode nada contra você.
Mas para isso você não pode ir na sua força, porque se você for tentar enfrentar o gigante na sua força, na sua sabedoria, com certeza você vai cair e a queda vai ser grande. Mas se você estiver com o coração na presença de Deus, um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não rejeita esse tipo de coração. Um coração que se arrepende, um coração que tem o temor do Senhor. E é nesse momento que Deus ele vai lutar por você. Se existe uma coisa que o cristão ele tem que aprender, é deixar que Deus lute as suas batalhas. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e os israelitas eles falavam: Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer, para que Faraó venha nos matar? Mas naquela hora Deus falou com Moisés e ele disse ao povo: aquietem-se, acalmem-se e vocês verão o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem, porque o Senhor lutará por vocês. E naquele momento, aquele gigante diante deles, que era aquele mar gigantesco, ele se abriu assim que Moisés estendeu o cajado. E à medida em que eles foram caminhando, o mar foi se abrindo e Deus operou um milagre que até hoje nos inspira. E tudo isso porque Deus lutou a batalha por eles. E a Bíblia diz também nos Salmos que nós devemos aquietar e saber que Deus é Deus. Então, meu querido, aprenda a descansar e entender que as suas batalhas pertencem ao Senhor. Você não está sozinho. Deus quer lutar por você. Então você precisa aprender a depender dEle, a confiar nele e não querer resolver tudo na sua força, na força do seu braço. Amém? A Bíblia diz também no livro de Salmos que do que adianta nós acordarmos cedo, nós levantarmos de madrugada, trabalharmos, se Deus não for o nosso sustento. Do que adianta também nós colocarmos guardas ao redor da nossa casa, se Deus não proteger a nossa morada. Então, irmãos, saiba de uma coisa: Deus não dorme, Deus não cochila, Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso protetor, aquele que luta em nosso favor. Se você ler a palavra de Deus, em todo tempo você vai ver que Deus cuida do seu povo, que Deus é quem peleja por nós. Aleluia! Então esta mensagem é para você. Não se deixe abater pelo gigante que está à sua frente. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei que parece grande demais o problema, e nesse momento nós começamos a reclamar, nós começamos a falar para as pessoas à nossa volta o tamanho do problema, mas nós devemos sim glorificar a Deus antes da vitória. E Davi, antes dele enfrentar o Golias, ele já começou a profetizar, ele começou a falar: hoje o Senhor vai te entregar na minha mão, hoje Deus vai me dar a vitória, porque eu vou em nome do Senhor. E tem muita gente que não consegue vencer os gigantes da sua vida, porque a pessoa já começa a reclamar antes de ir para a batalha. Isso é um grande erro. As nossas palavras têm poder. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que se diante das lutas nós nos mostrarmos fracos, a nossa força será pequena. Então, meu querido, você pode sim estar fraco, com medo, depressivo, sem vontade de sair da cama, mas dos seus lábios você precisa confessar a vitória, você precisa profetizar. Crie esse hábito a partir de hoje, profetize a vitória e você vai ver o milagre acontecer. Durante muitos anos da minha vida eu passei por desertos, passei por lutas, mas eu sempre me preocupava com as palavras que saíam da minha boca. E eu sempre profetizava, eu dizia: Deus ainda vai me usar nessa geração, Deus me escolheu, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu começava a profetizar, irmãos, eu começava a profetizar salvação na minha casa, salvação dos meus amigos, dos meus parentes. E até hoje eu venho orando dessa maneira e eu tenho visto Deus honrar as minhas palavras. Porque a Bíblia diz que nós vamos colher do fruto das nossas palavras, seja maldição ou seja bênção. A palavra tem poder de vida e tem poder de morte. E Davi, ele profetizou a vitória e Deus fez com que ele vencesse aquele gigante. Então profetiza, meu irmão, porque não é você quem vai lutar, é o Espírito Santo que vai agir em seu favor e através de você. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Se você puder, você vai fechar os teus olhos, você vai concentrar nessa oração. Não importa o tamanho do gigante que está à sua frente, você vai vencê-lo no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite
para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que está comigo nesse momento. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós temos orado juntos durante esses dias e tem sido maravilhoso. Parece que os problemas, quando eles vêm nos derrubando, o Senhor nos levanta novamente através da oração, através da palavra. Então, meu Pai, abençoa mesmo, Senhor, a vida dessas pessoas. E eu sou grata a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Essa obra é Tua, meu Pai. Então nos dê coragem, sabedoria necessária para enfrentar os gigantes que surgirem na nossa vida. Nós profetizamos que esses gigantes vão cair em nome de Jesus. Nós já contemplamos com os olhos da fé a queda de todo o mal, a derrota dos planos do inimigo contra nós, usando pessoas para nos ferir, usando a preocupação, o medo para tentar atacar a nossa fé, mas está caído em nome de Jesus. Então, meu Pai, não permita que esse irmão se desanime diante das dificuldades, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso escudo protetor diante das adversidades. Oh, meu Pai, em Ti nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Então, ó Deus, enche o coração dessa pessoa com o Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que Tu não nos deste um espírito de medo, de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã, que eles venham olhar para o céu e eles venham se lembrar daquilo que o Senhor já fez na vida dos Teus filhos no passado, porque assim também o Senhor fará. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tudo tem cooperado para o nosso bem. Mesmo as coisas ruins, o Senhor tem feito com que as coisas comecem a dar certo. E eu louvo a Ti, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu já tenho experiência. Quando o inimigo se levanta, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele não sabe exatamente o que é, mas Ele prevê. Quando os anjos de Deus começam a vir na sua direção, quando Deus começa a preparar algo para você. Então, meu irmão, saiba disso. Se você está passando por lutas, é porque algo grande vem da parte do Senhor. Amém? Deus tem um plano maravilhoso. Confie no Senhor. Deus é bom. Comece a profetizar a partir de hoje as bênçãos, as maravilhas dele. Comece a meditar na palavra. Quando você estiver muito focado no problema, foque na palavra, porque é ela que vai te dar a vitória, é ela que vai te fazer andar sobre as águas. Amém? Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Jesus disse: Pedro, pode vir, venha. E naquele momento Pedro saltou do barco e ele começou a andar sobre as águas. Mas você sabe o que sustentou Pedro sobre as águas? Porque nenhum ser humano consegue andar sobre as águas. O que sustentou Pedro foi o fato de Jesus ter dito: venha, Pedro. Então a palavra que Jesus disse, aquilo se tornou uma ponte para Pedro. E da mesma forma, você precisa que Deus revele a palavra no seu coração. E quando você ouvir a palavra, assim como nós falamos dela aqui nesse vídeo, você vai tomar posse. E aquilo vai ser como se fosse uma base de sustentação. Vai ser uma ponte para você caminhar até o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza, essa corrente de oração está crescendo para a glória de Deus e eu creio que muitas coisas ainda o Senhor fará por nós. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Júnior e se inscreva aqui também no meu canal. Deus te abençoe.